E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário a respeito, de alguns vídeos que eu vi aqui no YouTube, né? Eu vi um cidadão, né, um professor falando, alguém dando uma palestra, né, falando da Trindade. E outro foi um pastor, né, adventista, falar uma coisa absurda, né? Mas, antes, né, eu peço a você que se inscreva aí nesse canal, né? Você que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, ative o sininho aí das notificações, né, para sempre que eu postar um vídeo, né, você ser notificado. E eu peço aí a ajuda de vocês, né, para esse canal crescer. E é isso aí, vamos que vamos, né? É o seguinte, vamos tratar deste assunto. Há um prazer, né? Há um ganho no falar, né? Há uma recompensa, né, para aquele que fala. Isso, né, é fato. É bom, é gostoso a gente dialogar, né, a gente falar. No entanto, a gente precisa saber o que falar, né? Ter um norte, para não errar tanto, né? Não cometer tantos erros, né? E até chegar ao ponto de heresia, né? O ponto de heresia. Como eu falei para vocês, eu vi uma pessoa dando uma palestra, um vídeo aí, eu não vou divulgar, né? Mas eu vi uma pessoa dando uma palestra aí, e era sobre a Trindade. E alguém lá que estava na sala ali começou a questionar, né, esse professor, né, essa pessoa que estava dando uma palestra. E aí começou aquele bate-boca, né, sobre a Trindade. Esse que pregava, que estava fazendo ali a sua exposição, negando a Trindade, dizendo que é uma invenção do século III, tal. Não vamos entrar agora nesse assunto, né, diretamente nesse assunto da Trindade, é só um assunto desse vídeo mesmo. E alguém que assistia ali entrou em debate com ele. Eu sei que ficou ali uma discussão, e o que eu achei interessante, que cai aqui nesse assunto, nesse vídeo, né? O prazer de você estar falando, né? O prazer de você ser o professor, o prazer de você ser, né, o cara, né? Você tá com o microfone ali na frente e você ser aquele ser, né? ali superior, né? Alguns se acham superior, né? Porque pelo que o professor, esse cara falava, né? Eu estudei, é porque eu, antes de falar, eu estudei isso, estudei aquilo, eu estudei a língua, né, original, o hebraico, tal. E eu fiquei vendo aquela arrogância toda. Eu acho que o rapaz, né, o rapaz que entrou em debate com ele, eu acho que ele errou no sentido de... Era o cara que estava lá dando a aula, né? Então, se você vai participar, você está numa sala, se o cara lá que está dando a aula, a não ser que ele cometa um erro muito grave, né, que precise de você se manifestar, mas se não for, né, fica quieto no seu canto lá e espera o cara terminar. Eu acho que o cara errou nesse sentido. Ele podia ter esperado o cara terminar a exposição dele, né, e depois, depois particular, né, perguntar alguma coisa para ele, né, e expor a sua, né, opinião. Mas eu acho que esse participante, né, errou, não esperando, né, ele terminar a fala dele, né. Se era ele que estava lá na frente, dando essa aula, essa palestra, né, no mínimo a pessoa deveria esperar. Como eu disse, né, só se fosse no caso de uma coisa muito grave, né, uma coisa muito grave. Talvez, né, no meu caso, talvez eu saía, me retirava da sala e saía, se fosse uma coisa muito grave, né. Mas enfim, eu acho que ele podia ter esperado mais. Mas a arrogância desse professor, né, desse cara, de dizer que eu estudei, aí atacar a fé católica, né, dizer não, essa Trindade é uma invenção de Roma, é uma invenção lá do terceiro século. Porque eles, olha só o que esse cara dizia, porque eles lá do terceiro século não viram pessoalmente Jesus Cristo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus.
É só pelo prazer de falar mesmo, né? Porque se os pais da igreja lá do terceiro século, né, que a gente tem notícia, né, de pais da igreja do primeiro, do segundo século, do terceiro século, pessoas que vieram ali de uma sucessão apostólica. Se aqueles pais mais próximos da fonte de nós não é de confiança, porque não viram pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia esse cara, não, mas aqueles homens que decidiram lá no concílio, né, lá do terceiro, quarto século, eles não viram Jesus Cristo pessoalmente. Se a pessoa tivesse presente naquela sala, né, talvez pelo menos dissesse isso. Mas e você, aqui no século 21? Você viu Jesus Cristo pessoalmente? Você é mais de confiança do que os pais da igreja? Veja só, né? Então, aí eu suponho, né? Aí eu fiz essa suposição. O cara tá ali só pelo prazer de falar. Porque, olha só que tolice, dizer que os pais da igreja lá do terceiro século não têm, né, autoridade, quando eles definiram, quando eles fizeram essa definição, né, da Santíssima Trindade, dizer que eles não têm autoridade. Agora um professor hoje que se julga professor de grego, de hebraico, sei lá, disso e daquilo, um professor, não estou aqui ofendendo, né, os professores, meu respeito, né, aos professores, estou me referindo a esse tipo de gente. Ah, eu sou professor de hebraico, eu sou professor de grego, eu estudei na fonte, querendo humilhar os outros. Ah, mas você está estudando só em português, mas eu estudei em grego, eu estudei em hebraico, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí diz assim, mas os pais da igreja, esse povo de Roma, lá no terceiro século, eles não viram Jesus Cristo. Como é que eles definiram o dogma da Santíssima Trindade? Aí eu fiquei pensando, mas e esse cidadão que está aí falando, né? Esse cara que está falando aqui, só porque ele disse que era professor de grego, ele viu nosso Senhor Jesus Cristo, pessoalmente? Ele tem mais credibilidade do que os pais da igreja lá dos primeiros séculos? Essa é a questão, né? Então, repito, o sujeito está lá, com o microfone na mão, batendo no peito, dando carteirada que é professor de grego, de hebraico, de não sei de quê, que estudou lá na fonte, mas não está percebendo, né, a besteira que está fazendo, em achar que tem mais autoridade do que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acha que tem mais autoridade do que os pais da igreja lá do terceiro século. Porque os pais da igreja do terceiro século, segundo ele, não viram nosso Senhor Jesus Cristo. E você aqui agora, professor de grego e de hebraico, você viu Jesus Cristo, andou de mão dadas com Jesus Cristo. Você sabe de tudo. E a igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, não sabe. Olha só que absurdo, meus irmãos, né? Olha só que ridículo. Ele não é só pelo prazer de dizer que é professor e dizer que está lá ensinando os outros. Que é um tolo, né? Eu não estudei quase nada, mas eu vejo nessas criaturas um tolo. Né? Eu vejo um tolo nessas criaturas. Ah, eu estudei hebraico. Ah, os pais da igreja não viram nosso Senhor Jesus Cristo para definir uma coisa desse porte. Agora você, repito, né? Você agora no século 21 não está em comunhão com a igreja de Cristo, você sabe mais do que a igreja. Você estudou mais do que aqueles santos padres, sucessores diretos dos apóstolos. Você estudou mais do que ele, você sabe mais do que eles. Olha só que arrogância. É ou não é só pelo prazer de falar? Veja, meu irmão, vendo aí como é que é as coisas? Só pelo prazer de falar. Outra questão que eu vi, que também é um outro absurdo. Veja, desse professor, do cara que estava ali palestrando sobre a Trindade, né? Eu já dei aqui a minha opinião, né, com relação a isso. Uma tolice, né, de dizer que os pais da igreja não têm querer tirar a autoridade deles, porque eles não viram pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo. E o sujeito aqui agora, no século 21, afastado da igreja, não está em comunhão com a igreja, ele sabe mais do que os pais da igreja. Olha só que absurdo, né? E o outro assunto que eu vi também assim, eu disse, meu Deus, o que é que acontece com essas pessoas? É ou não é só pelo prazer de falar? Vi um senhor, já de bigode branco, um pastor adventista, vi 2 vídeos aqui agora há pouco, ele dizendo, com todas as letras, que Salomão, rei Salomão era uma bichona, era uma bicha. Isso mesmo que você ouviu. Olha só, o rei Salomão, segundo esse cara, era gay. Olha só que absurdo. Aí nesse mesmo vídeo, o cara coloca um trechinho também da fala do Rodrigo Silva, do pastor Rodrigo Silva.
afirmando, dizendo que o rei Salomão provavelmente teve, né, relações com homens. Provavelmente teve relações com homens. Esses dois, o pastor adventista, né, e esse pastor adventista também, Rodrigo Silva. Meu Deus, que absurdo. Então quer dizer que esses homens estão aí com tanta vontade de falar, querendo ganhar aí um benefício no falar, mas não estão sabendo o que vão falar. Um nega a Trindade e julga ter mais sabedoria do que os pais da igreja do terceiro século. Outro guiado por essa profetisa, né, Ellen White, do Adventismo, chegou a esse absurdo de dizer que o rei Salomão era uma bicha, que provavelmente teve relações com homens, segundo, né, Rodrigo Silva e esse pastor adventista. Aí eu fiquei pensando, realmente é só pelo prazer de estar lá na frente, de pegar um microfone e ser o líder ali de uma igreja, ser o líder ali de uma sala, ter o prazer de falar. Sou professor de grego, outro eu sou um pastor, eu sou um arqueólogo. Para falar besteira desse jeito? Para falar tanta besteira? Meu Deus! Né? Então quer dizer que é realmente, somente pelo prazer de falar. Porque não tem juízo. Não tem juízo o cara que faz, que faz isso. Né? Um professor de grego julgar que tem mais credibilidade, o estudo dele tem mais crédito do que os pais da igreja lá do terceiro século. Veja, bem próximo da fonte. E ele dizer, não, olha, eles não viram nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, eles não têm autoridade. Agora, eu aqui no século XXI, estudei grego, estudei hebraico, estudei a língua original, eu sei do que eu estou falando. Que absurdo, né? Dá até vergonha esse tipo de gente, né? Porque a igreja só proclama um dogma? Com certeza absoluta. São homens de alto nível, doutores, mestres, que estudaram profundamente as Sagradas Escrituras, que inclusive as Sagradas Escrituras foram esses homens também, século III e século IV, que definiram, guiado pelo Espírito Santo, é lógico, que definiram a Sagrada Escritura que a gente tem hoje. Então são homens da mais alta qualidade que já pisou nesse chão. Né? São seguidores de Cristo do mais alto nível. E o camarada dizer que tem mais autoridade, ou achar que tem mais autoridade do que os pais da igreja. E esses dois pastores, né, hereges, adventistas, declarar isso em sua fala, que o rei Salomão era uma bicha, era gay. Olha só que absurdo. Então, meus irmãos, é isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Aí, a gente vai ver nos comentários dessas pessoas, no canal dessas pessoas, você vê aquele protestante dizer, olha, se fosse na minha igreja, eu saía logo e ia para outro canto. Um comentário mais ou menos assim, né? Aí outra pessoa diz, não, mas se você sair, lá também, não tem, mais ou menos isso, não tem pra onde correr. Por onde você for, você vai ouvir sempre uma besteira. Exatamente, por onde você for, você vai sempre ouvir uma besteira. Só que a verdade plena só existe na Igreja Católica Apostólica Romana. A plenitude da salvação, nosso Senhor Jesus Cristo deixou unicamente em sua igreja. Nas outras religiões, nas outras igrejas, existe uma semente de verdade, mas a verdade plena somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Que a pregação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem por objetivo fazer desabrochar essa semente que há de verdade de bem fora da Igreja Católica. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu tenho para falar com vocês, né, nesse vídeo. Porque não é outra coisa a não ser unicamente o prazer de falar, o benefício de falar. Como eu disse no início do vídeo, isso é bacana, é louvável, é gostoso você falar, para quem gosta de falar, para quem tem algo para dizer, como disse o apóstolo Pedro, né? Quem tem o dom de falar, que fale, como se fosse palavra de Deus. Porém, é necessário o sujeito, né, a pessoa que vai falar, ter um norte, saber o que vai falar, para não falar besteira, se julgar mais santo do que a igreja. Supor que um personagem bíblico, né, sem nenhuma base bíblica para isso,
supor que o rei Salomão era gay, tinha relações com homens. Olha só que absurdo. Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo, meus irmãos. Repito mais uma vez, peço mais uma vez, você que não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um like para fortalecer o nosso canal e ative o sininho da notificação para sempre você ser avisado aí do próximo vídeo. E muito obrigado e fique com Deus.